Senhores e senhoras vereadoras, daremos início nesta data, 12 de março de 2018, à quinta sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito à vereadora primeira secretária, Neiva Raquel Rúbia, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Vossica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Giandre Deive Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trude Pert Alan Leite Riester. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus aberto os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da quarta sessão ordinária, afixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação da ata. Carlos Vossica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert Alan Leite Riester. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Veto número 1 de 2018. Veto total ao projeto de lei do Legislativo número 13 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido, no âmbito do município de Rio das Pedras e da outras providências. Prefeito Municipal Antônio Carlos de Favari. Indicação número 174 de 2018. Sugere executivo para que seja tomada providências no sentido de cortar o mato alto que se encontra na ponte, localizada na Avenida Ângelo Pascon, bairro Jardim Dona Rosina. Vereador autor Carlos Vossica. Indicação número 175 de 2018. Sugere executivo para que seja feita uma operação tapa-buracos no cruzamento da rua Doutora Helena Cury com a rua Rosa Marino Limonge. Vereador autor Carlos Vossica. Indicação número 176 de 2018. Sugere executivo para que seja feita uma operação tapa-buracos na rua Professor Manuel da Costa Neves, cruzamento com a rua Bernardino de Campos, bairro Bom Jesus 2. Vereador autor Carlos Vossica. Indicação número 177 de 2018. Sugere executivo para que seja feita uma operação tapa-buracos na esquina da rua Antônio Menegatti Monteiro, com a rua Ângelo Pascon, bairro Dona Rosina, sendo que a água fica empoçada, ficando vários dias parada. Vereador autor Carlos Vossica. Indicação número 178 de 2018. Sugere executivo que seja feita uma operação tapa-buraco em frente à residência na rua Moacir Antônio Cesarim, número 127, bairro Vitório Cesarino. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 179 de 2018. Sugere executivo que seja feita uma operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Santina Marina Suave, no bairro Vitório Cesarino. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 180 de 2018. Sugere executivo para que sejam doados mais brinquedos para a creche Irene, pois há mais de 120 alunos e a referida creche contém apenas 2 brinquedos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 181 de 2018. Sugere executivo providências para que a quadra da creche Irene seja coberta, pois os brinquedos estão expostos ao sol. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 182 de 2018. Sugere executivo a reforma completa da creche Irene, pois a tinta das paredes estão se soltando e caindo no chão, sendo que os alunos estão colocando pedaços de tinta em suas bocas. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade.
Indicação número 183, de 2018. Sugere ao Executivo consertar o asfalto da rua José Emílio Betiol, no bairro Vila Kennedy, em frente ao número 335, onde surgiu um enorme buraco no asfalto bem em frente à garagem deste morador, como podemos ver em foto anexa, que fica impossibilitado de usá-la normalmente, sendo que a referida rua é de enorme movimento e constantemente se pode notar motoristas fazendo manobras arriscadas ao passar pelo buraco, colocando em risco as vidas dos transeuntes que passam pelo local. Mas não somente em frente à garagem, o asfalto está em péssimas condições, mas em toda a extensão da rua. Por isso, peço que seja consertado o mais rápido possível. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 184, de 2018. Sugere ao Executivo que encaminhe ao departamento competente a presente indicação para tapar o buraco e faça o recapeamento do mesmo, que está localizado no cruzamento da rua João Batista Martins com a rua Najib Chama, bairro Maria Antonieta, em frente ao número 75, sendo que são muitas as reclamações das péssimas condições em que se encontra esta rua cheia de buracos, muitos deles grandes e perigosos, pois obriga os veículos que por ali circulam a fazerem manobras perigosas para desviar dos buracos, pondo em risco a vida de moradores e pedestres. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 185, de 2018. Sugere ao Executivo que viabilize, através da Secretaria Municipal competente, o conserto do telhado da quadra da Escola Maria Arlete Angelelli, no bairro São Cristóvão 2, que devido aos últimos vendavais foram arrancadas algumas telhas, deixando a quadra inutilizada, pois existem pedaços de telhas penduradas, foto anexa, colocando em risco a integridade física dos alunos da escola, sendo que a quadra esportiva é usada para a realização das aulas de educação física. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 186, de 2018. Sugere ao Executivo que se proceda à instalação de um ponto de ônibus com cobertura e assento na rua Ayrton Cipriano, em frente ao UBS Pastor Augustinho Gomes Nascimento, do bairro São Pedro, tendo em vista que os moradores guardam o transporte público em pé, submetendo-se a sol e a chuva, o que não é aconselhável. Ocorre que existe um ponto de ônibus nessa rua e não possui abrigo para os moradores que aguardam o transporte público municipal desabrigado. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 187, de 2018. Sugere ao Executivo, vem através deste solicitar ao órgão competente municipal que se proceda à pintura de faixa a 45 graus no estacionamento da rua Massude Cury, ao lado do ginásio de esporte. Vereador autor, Geandre Deive Roncato. Indicação número 188, de 2018. Sugere ao Executivo, venho através deste solicitar-se ao órgão competente municipal que realize a manutenção asfáltica na rotatória do lado do SAI, na rodovia Nelson Caproni. Vereador autor, Geandre Deive Roncato. Indicação número 189, de 2018. Sugere ao Executivo que, através desse, solicitar ao órgão competente municipal que seja feita a limpeza e corte do mato na rua Luiz Massude Cury, atrás da escola Nelson Rosamilha, no bairro residencial Jorge Cury, pois nesta época do ano escorpiões, aranhas e serpentes saem em busca de alimento e de abrigo, o que aumenta o risco de contato desses animais com as pessoas, principalmente com os alunos que frequentam essa escola. Vereador autor, Geandre Deive Roncato. Indicação número 190, de 2018. Sugere ao Executivo, venho através deste solicitar ao órgão competente municipal que seja feita a limpeza e corte do mato e limpeza e conserto da calçada na rua Carolina Escroca Guidolin, em frente à escola creche Ângela Tararã Ganassim, no bairro Codesse Paulo. Vereador autor, Geandre Deive Roncato. Indicação número 191, de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à limpeza da estrada municipal para Saltinho, na continuação da Avenida Antenor Cortelaz, bairro Vitório Cesarino, pois encontra-se com acúmulo de lixo, entulhos e outros objetos e também colocação de placa informativa de proibido jogar lixo, pois este acúmulo de materiais vem trazendo dificuldades para que trafega por esta estrada. Os moradores do referido bairro reclamam do estado lastimável que se encontra o local, contribuindo para a proliferação de ratos, baratas e outros bichos. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia.
Indicação número 192, de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à remoção de 2 postes que encontra na via pública, na Avenida Prefeito Donato Marino, ao lado da Escola Professora Maria José de Aguiar Zeppelini, Escola do Cambará, pois esta via pública tem um tráfego grande de motos e carros, podendo ocorrer algum tipo de acidente. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 193, de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à capinação e instalação de refletores no campo de futebol, localizado na Avenida Dr. Darwin do Amaral Viegas, bairro José Ângelo Montagnani, tendo em vista que o mato está alto e está impossibilitando o uso do espaço público, bem como a falta de iluminação, torne inviável a utilização do campo no período noturno. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 194, de 2018. Sugere ao Executivo a instalação de cobertura e assento no ponto de ônibus localizado na rua São Vicente de Paulo, ao lado da Escola Estadual Professora Maria José de Aguiar Zeppelini, bairro Cambará, tendo em vista que os alunos aguardam o transporte público em pé, submetendo-se a sol e chuva, o que não é aconselhável. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 195, de 2018. Sugere ao Executivo a instalação de redutor de velocidade na rua Antônio Vasques, em frente à Escola Estadual Professora Maria José de Aguiar Zeppelini, bairro Cambará, tendo em vista que os veículos trafegam em alta velocidade pela referida rua, colocando em risco a integridade física dos alunos. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Retificando, Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 196, de 2018. Sugere ao Executivo a instalação de redutor de velocidade na Avenida Dr. Darwin do Amaral Viegas, em frente ao campo de futebol, bairro José Ângelo Montagnani, tendo em vista que os veículos trafegam em alta velocidade pela referida avenida, colocando em risco a integridade física dos transeuntes. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 197, de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à limpeza do terreno localizado na rua Maria Aparecida Mazone Urbano, altura do número 221, bairro Vitório Cesarino, sem terra, bem como viabiliza a instalação de uma placa, proibido jogar lixo, tendo em vista que os moradores estão reclamando do acúmulo de lixo e entulho despejados de forma irregular no referido terreno. Frisa-se que tal fato está ocasionando mau cheiro no local e contribuindo na proliferação de animais peçonhentos. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Moção número 5 de 2018, de pesar pelo falecimento de Tobias Bressan Lima. Vereadores autores, Neiva Raquel Rúbia, Geandre Deive Roncato, Edson Donizete Marconato. Moção número 6 de 2018, de pesar pelo falecimento de Isaura Beraldo Balaminuti, vereador autor, Geandre Deive Roncato. Moção número 7 de 2018, de pesar pelo falecimento de Maria da Glória Silva. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Requerimento número 7 de 2018. Com a previsão para ser concluída a obra da quadra e do campo de futebol do bairro Luiz Massua de Cury, existe alguma verba já disponível destinada para a conclusão desta obra? Se sim, o porquê ainda não ter dado início aos trabalhos? Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 7/2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Nobre vereador, quanto a esse requerimento, cumpre informar que ele é o mesmo que foi feito com o número 1 de 2017, de nossa autoria, quando fomos atrás do porquê que estava parada essa obra. E de lá veio a resposta, né, que nós identificamos que houve um cancelamento do contrato com a firma para resolver, e havia, sim, uma verba de 136 mil numa conta específica, que não poderia ser usado para outros fins. Aí nós fomos atrás do Departamento de Obra, Engenharia da Prefeitura, e através da representante dos projetos, a senhora Lara, né? Lara, para que a gente refizesse o projeto. E voltou, acabamos nos últimos 15 dias tendo essa aprovação da Caixa Econômica Federal do processo refeito de acordo, que vai custar em torno de R$ 1.087 mil reais.
ele já estava para um processo de licitação. Mas, não sei por qual motivo, até vou novamente essa semana, ele retornou à Secretaria de Obra, não por conta do projeto, por conta da licitação, a forma de licitação, que já foi autorizado. Então, a gente sabe que, infelizmente, no público, a gente gostaria que fosse para amanhã, mas já está liberado e a gente vai estar, se Deus quiser, com isso aí pronto logo. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Sim. Geandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubiacim? Trudpert Alan Leite Riasser? Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 8 de 2018. Considerando os diversos loteamentos que estão em fase de andamento em nosso município, entre eles Luxemburgo, Borsato, Laerte Giovannini, Santo Antônio, Santa Maria 3, Bairro Pinheirinho, Junqueira e Nicolai, requeremos sejam prestadas as seguintes informações. 1. Que seja encaminhado a esta casa as diretrizes aprovadas pela Secretaria de Obras e o Poder Executivo dos mencionados loteamentos. 2. Que seja encaminhado também as diretrizes aprovadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, dos mencionados loteamentos. 3. Dos loteamentos acima mencionados, quais já foram expedidos o TVO e liberados para comercialização. Além dos loteamentos acima informados, existem outros em andamento? Em caso afirmativo, favor encaminhar as mesmas diretrizes solicitadas nos itens anteriores. Vereadores Carlos Ivassica, Fernando de Oliveira Antônio. Está em discussão o requerimento número 8 de 2018, de autoria dos vereadores Dr. Fernando de Oliveira Antônio e Carlos Sica. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudpert Alan Leite Riester. Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 9 de 2018. Que, através do Departamento Municipal de Trânsito, informe quantas vagas de estacionamento de autos para idosos estão disponíveis em toda a área central, se possível, encaminhar mapeamento das referidas vagas para saber se atende às normas do Estatuto do Idoso. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Está em discussão o requerimento número 9 de 2018, de autoria da vereadora Ilzanete Alencar de Souza. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudpert Alan Leite Riester. Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento... Leitura do parecer da Comissão de Assuntos Relevantes, nomeada pela Resolução número 2 de 2017. A leitura será feita pelo presidente da CAR, o vereador Fernando de Oliveira Antônio. Parecer da Comissão de Assuntos Relevantes para Fiscalização e Apreciação da Contratualização número 109/2017,
firmada entre o município de Rio das Pedras e a Sociedade de Assistência e Cultura do Sagrado Coração de Jesus, nomeada após a aprovação do projeto de resolução número 2 de 2017. Através do projeto de resolução número 2 de 2017, de autoria do vereador Fernando de Oliveira Antônio, que foi devidamente aprovado na 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio das Pedras, realizada no dia 27 de novembro de 2017, foram indicados pelo presidente da Câmara Municipal, senhor Carlos Ivan Sica, a vereadora Neiva Raquel Rúbia e o vereador Leandro Félix Penati, para compor a comissão que foi instituída no âmbito do Poder Legislativo, qual seja a Comissão de Assuntos Relevantes, que visa fiscalizar e apreciar a contratualização número 109/2017, firmada entre o município de Rio das Pedras e a Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus, mantenedora do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Iniciados os trabalhos e em conformidade com o que ficou consignado na ata da primeira reunião da CAR, Comissão de Assuntos Relevantes, que foi realizada no dia 1º de dezembro de 2017, deliberou-se por oficiar ao chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Saúde e ao Hospital São Vicente de Paulo, no intuito de obter dados e informações acerca dos atendimentos, consultas, relação de cirurgias, exames, internações, pagamentos e demais dados inerentes à contratualização em questão. Ato contínuo, foi solicitada a juntada da cópia da resposta ao requerimento de número 62/2017 desta edilidade, que versa sobre a contratualização em questão e demais informações protocolizadas junto à Câmara Municipal. Enquanto esta comissão ainda aguardava pela documentação solicitada através dos ofícios mencionados, recebeu informação protocolizada tanto pelos médicos do Hospital e Maternidade São Vicente de Paula, acerca de diversos assuntos, quanto informações referentes ao setor de urgências odontológicas do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilofacial, apontando a necessidade de volta de tais serviços com os números de procedimentos realizados entre os meses de janeiro a agosto de 2017, que, segundo os documentos, totalizaram mais de 1.000 procedimentos. A documentação foi protocolada no dia 8 de fevereiro de 2018 pelo Corpo Clínico do Hospital e Maternidade São Vicente de Paula, consubstanciada em cópia da ata de reunião realizada no dia 30 de janeiro de 2018, assinada por 8 médicos, informando que o hospital estaria inadimplente quanto aos pagamentos dos médicos referente aos meses de novembro e dezembro de 2017. Justificando o não pagamento, o suposto atraso do município aos pagamentos das faturas do contrato, além de informar que o hospital havia suspendido, sem prévia comunicação aos médicos, exames laboratoriais, exames de imagem, entre outras informações, que estariam dificultando sobremaneira o trabalho dos médicos e comprometendo o serviço à população como um todo. Tais fatos ensejariam a paralisação dos atendimentos eletivos e o corpo clínico realizaria apenas atendimentos de urgência e emergência. No dia 16 de fevereiro de 2018, o Poder Executivo Municipal protocolou resposta ao ofício número 3 de 2017 da Comissão de Assuntos Relevantes, com as informações solicitadas, sendo certo que no dia 19 de janeiro de 2018, o gestor do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo protocolou sua resposta com uma planilha dos atendimentos realizados no período de julho a dezembro de 2017. Contudo, não entregou documentos informando a relação dos profissionais médicos e suas respectivas especialidades. Não informou os dias de atendimento e a carga horária individualizada, com discriminação entre atendimento presencial e plantão à distância, limitando-se a informar que a contratação dos médicos se formalizou através de pessoa jurídica, ou seja, contrato de prestação de serviço sem vínculo empregatício. Assim, diante das informações recebidas, ainda que sem a totalidade dos dados solicitados, e diante do prazo de 90 dias concedidos para o encerramento dos trabalhos desta comissão, após análise de toda a documentação apresentada, em contraponto com o que foi devidamente contratualizado, esta comissão, através do seu presidente, que esta subscreve, vereador Fernando de Oliveira Antônio, finaliza os trabalhos apresentando o presente parecer e as recomendações que constam ao final. Quanto à análise das informações obtidas, claro nos configura que os serviços contratados pela municipalidade não foram fornecidos na totalidade pelo Hospital e Maternidade São Vicente de Paula, conforme dados enviados pelo próprio hospital, bem como pela própria prefeitura, cabendo ressaltar que os dados são referentes aos períodos de julho a dezembro de 2017
E com relação aos dados fornecidos pela Prefeitura, foram utilizados os constantes nos relatórios da Comissão de Acompanhamento da Contratualização, datados de 10 de outubro de 2017 e 12 de dezembro de 2017, visto que divergem com os dados constantes no relatório final e datado de 8 de fevereiro de 2018. Com relação ao atendimento de ambulatório, temos que foram contratados e pagos pela Prefeitura 1.200 atendimentos mensais. Ocorre que, em média, foram realizados apenas 40,35% dos atendimentos, algo em torno de 484 atendimentos por mês, apresentando-se um déficit de 716 atendimentos ambulatoriais. Com relação às cirurgias, foram contratadas 60 cirurgias de média complexidade por mês e realizadas, em média, 45,83%, ou seja, 27 cirurgias por mês. As cirurgias gerais foram compradas e pagas num total de 25 mensais e realizados 128%, ou seja, em média, 32 por mês, mais do que o contratado. As pequenas cirurgias de pele, tecido subcutâneo, mucosas, entre outras, totalizavam 55 cirurgias por mês e foram realizadas apenas 60,33% em média, o que revela 33 cirurgias por mês. Métodos diagnósticos em especialidades, emissões otoacustivas, foram contratados 8 métodos de detecção de alterações auditivas por mês, sendo que no mês de julho de 2017 foram feitas 7, no mês de agosto de 2017 realizadas 6 e nos meses seguintes nenhuma. Concluindo-se que em mais este item o contrato também não foi cumprido, tudo conforme planilha em anexo que foi elaborada com os dados das respostas enviadas pelo hospital e prefeitura. Com relação à medicação, foram contratualizados como meta 3.271 por mês, mas os dados apresentados revelam que na média foram feitas 88,9% da meta, uma média de 2.900 medicações por mês. Internação em geral, segundo o contrato, a municipalidade adquiriu 130 internações por mês, mas foram realizadas em média 116, aproximadamente 89,35% do contratado. Com relação às inalações, conforme o contrato, a meta seria de 242 atendimentos por mês. Porém, foram realizadas em média 55,46% do contratado, algo em torno de 134 inalações por mês, também abaixo daquilo que foi contratado e pago. Endoscopias, a meta de atendimento contratualizado seria de 6 por mês, mas foram realizadas em média 38,89%, equivalente a algo em torno de 2 endoscopias por mês. Consultas de atendimentos e acompanhamentos de pronto atendimento, a meta seria de 210 por mês, foram realizadas em média 94,91, equivalente a 199 por mês, outro item não cumprido. Atendimento e consultas do pronto-socorro, o contrato previa a meta de 5.000 atendimentos por mês e a média de atendimentos e consultas no pronto-socorro foi de 4.800 atendimentos no mês, equivalente a 96% do que foi contratado. Enfim, da análise do contrato, observa-se que em vários itens acima descritos não foram cumpridos na integralidade, cabendo ressaltar que a coleta de materiais, diagnósticos por radiologia, eletrocardiograma, anátomo-patológico foram cumpridos integralmente ou acima da meta estabelecida no contrato. Além desses dados, se extrai dos documentos analisados que foi estabelecido que a Prefeitura contratualizou que deveria haver atendimento presencial das 7 às 19, diariamente, de um pediatra, um anestesista, 2 clínicos médicos e um clínico cirúrgico, além de um profissional de cada especialidade de sobreaviso. Contudo, os documentos e informações demonstraram que nenhum médico ficou em loco no período em questão, havendo informações, por exemplo, de que o pediatra atendia apenas 3 vezes por semana, das 8 ao meio-dia, ou seja, sem cumprir a quantidade de dias nem a carga horária estipulada no contrato, mais um item descumprido pelo Hospital e Maternidade de São Vicente de Paula. Também os plantões em loco de 12 horas de anestesia, clínica médica e cirúrgica não foram cumpridos conforme contratado, fato até então não justificado. A mesma questão se observa no que tange ao atendimento de assistente social, que não cumpriu a jornada diária estipulada no contrato. Não obstante ao exposto, o próprio relatório da Comissão de Acompanhamentos do Contrato
menciona que, com relação às metas qualitativas, os protocolos clínicos e de taxa de infecção hospitalar não foram cumpridos no período analisado, qual seja de julho a dezembro de 2017. Isto posto, da análise dos principais itens do contrato, incontroverso que a maioria dos serviços contratados não foram integralmente cumpridos, ante o fato de que as metas estipuladas não foram atingidas, demonstrando que a Prefeitura pagou pelos serviços, mas não recebeu em serviços por tudo que pagou. Fato que agrava a situação até aqui relatada, se dá quando verificamos que a Prefeitura pagou corretamente os valores contratados no período de julho a dezembro de 2017, mas o hospital não usou o referido dinheiro para pagar os profissionais médicos que atuam em seu favor na prestação do serviço. Frise-se que o protocolo da ata de reunião, feita pelo Corpo Clínico do Hospital e Maternidade São Vicente de Paula, nesta Câmara, no dia 8 de fevereiro de 2018, não foi elidido ou contraposto por informação do hospital, o que nos leva a crer que tais valores não foram realmente pagos pelo hospital, o que, com todo respeito, poderia caracterizar má gestão do dinheiro público, visto que, apesar do hospital ser uma instituição privada, faz uso do dinheiro público ao receber os valores da contratualização. É o resumo do necessário. Parecer final da comissão. No plano municipal, a Comissão de Assuntos Relevantes é criada na forma do regimento interno da Câmara Municipal, obedecendo aos parâmetros fundamentais da Lei Orgânica do Município e da Constituição da República. A instauração da presente comissão está prevista no regimento interno desta Casa de Leis, em seu artigo 95 e seguintes. Observa-se que foram atendidos os pressupostos formais e legais de constituição para a formação da Comissão de Assuntos Relevantes, quais sejam apresentação de projeto de resolução, elaboração e apreciação de estudos de problemas municipais e a tomada de posição da Câmara em relação aos assuntos de relevada importância e prazo certo para sua conclusão. Observa-se dos autos que os fatos mencionados que originaram sua instauração, oriundos de denúncias nesta Casa de Leis contra a prestação de serviços firmados no instrumento de contratualização entre a Prefeitura do município de Rio das Pedras e a Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus, mantenedora do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Analisados os documentos trazidos aos autos, verifica-se que a prestação de contas pela conveniada é efetuada mensalmente e submetida ao crivo da análise de uma comissão de acompanhamento de contrato, firmada por membros do Poder Executivo e do hospital conveniado, a quem competiria a obrigação de monitorar e avaliar as informações sobre o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas. Os pagamentos, ao que restou apurado, foram efetuados pelo Poder Público, sempre no valor integral do contratado, embora nos autos restem notícias de que o contratado, o Hospital e Maternidade São Vicente de Paula, não haveria repassado valores a títulos de honorários ao seu corpo clínico. Nas reuniões realizadas e contando com a presença dos setores envolvidos, além da presença de diversos outros vereadores desta Casa, podemos avaliar e constatar que as partes envolvidas têm interesse em preservar o contrato, buscando atingir seus objetivos e melhorias na qualidade da prestação dos serviços aos pacientes da rede pública municipal. Vislumbrou-se ainda no curso da presente comissão que há vários equívocos por parte da população e até mesmo das partes envolvidas no tratamento do objeto do contrato firmado, quer quanto aos procedimentos hospitalares ou ambulatoriais que se encontram previstos no objeto do mencionado convênio, quer quanto às obrigações de cada uma das partes. O hospital mantido pela sociedade assistencial é uma entidade privada que tem sua autonomia administrativa e sujeita-se ao cumprimento do contrato firmado, assim como o executivo, ao firmar o contrato, obriga-se à sua fiscalização, participação e apreciação, além do efetivo acompanhamento de sua prestação de contas. O conjunto de prova encartado aos autos é bastante claro e uniforme, não ensejando maior dilação probatória em relação aos documentos encartados, demonstrando que inexistem pendências financeiras e que, muito embora os números apresentados demonstrem que a contratualização não vem sendo cumprida em todos os seus termos, verifica-se do próprio instrumento contratual que as partes deveriam, após um período de prestação dos serviços, efetuar a revisão das metas e dos valores a fim de preservar o equilíbrio econômico e financeiro entre as partes, o que poderá ser feito por meio de termo aditivo. Isto posto, opina unanimemente esta Comissão de Assuntos Relevantes, no sentido de que o presente processo seja arquivado, enviando-se cópia deste relatório ao Poder Executivo Municipal e ao representante legal da conveniada Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus,
mantenedora do Hospital e Maternidade São Vicente de Paula, dando-se ciência às partes, objetivando a melhoria na qualidade do atendimento aos usuários da rede pública de saúde, bem como envidar empenho para a melhoria funcional e estrutural tanto do hospital como do pronto-socorro municipal, para permitir o melhor atendimento à população, observando-se ainda as recomendações seguintes. Recomendamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que as metas de atendimento e serviços prestados sejam revistas, mantendo-se o equilíbrio financeiro do contrato. Recomendamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja verificado se o não atendimento e disponibilidade dos médicos em todos os dias e por todo o período de 12 horas diárias contratados se deu por falta de demanda de pacientes e, em caso positivo, que se diminua então no contrato os dias e horário dos atendimentos de pediatra, anestesia e clínica geral, para que seja possível atender a população com outras especialidades, como, por exemplo, em ortopedia. Recomendamos ao chefe do Poder Executivo Municipal, ao secretário municipal de Saúde e à Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus que seja realizado estudo e busquem manter o atendimento e suprir a demanda odontológica de traumatologia buxo-maxilofacial e urgências odontológicas. Recomendamos à Comissão de Acompanhamento da Contratualização que atenda às atribuições que lhe foram conferidas no anexo 4º do termo de contratualização, em especial, mas não limitadas a estas, de monitorar e avaliar o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, propostas de readequação das metas pactuadas, manifestando mensalmente por meio de relatório para fins de justificar os pagamentos realizados pelo município. Recomendamos à Comissão Municipal de Saúde o acompanhamento e fiscalização da contratualização tratada nestes autos. Recomendamos ao chefe do Poder Executivo Municipal, ao secretário municipal de Saúde e à Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus que seja realizado estudo e formalizado através de contrato o acolhimento das gestantes no município e no Hospital e Maternidade São Vicente de Paula, tendo em vista que tomamos conhecimento de que para manter a maternidade em funcionamento seria necessário uma equipe médica que contenha um obstetra, um pediatra, um anestesista e um instrumentador, bem como sopesando que no contrato consta que a Prefeitura já paga para ter tais profissionais, com exceção do obstetra, o que não justificaria o pagamento extra de qualquer valor para a execução dos serviços em questão. Aos nobres vereadores desta colenda Casa de Leis, cabe o papel de continuar acompanhando este contrato com o objetivo de fiscalizar o pronto atendimento aos pacientes da rede pública, denunciando eventuais irregularidades cometidas. Finalizando, eventual irregularidade que se denote não só desses fatos apurados, como de outros que efetivamente tenham conhecimento, os nobres pares desta Casa Legislativa servirão de ensejo para a criação de novas comissões investigativas para configurar a efetiva licitude do processo legislativo e da transparência que se busca alcançar. É o nosso parecer que submetemos ao crivo de vossas excelências. Muito obrigado, doutor Fernando. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito ao vereador Edson Marconato que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Vou ler em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há de ser algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Boa noite a todos. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de presença. Com a palavra, o senhor vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite, em nome do presidente, vereadores e vereadoras, autoridades, funcionários da casa, internauta, os demais já da casa, ex-vereador Mauro Reis, sejam bem-vindos
João, demais Zé Roberto, família Roque aí também está sempre com a gente, né? Então eu queria falar um pouquinho para vocês que essa semana eu fiquei contente. O prefeito nos ligou na sexta-feira, fui lá, ele me deu o papel, uma emenda que a gente pediu, conseguimos lá, falta só a prefeitura mandar a documentação para a saúde, essa emenda, R$100 mil do deputado Newton Tato, mais 160 porque é para a Guarda Municipal, do deputado José Américo, e estamos conseguindo mais 100 com o José Mentor, que é para cooperativa da reciclagem. Está saindo muito eco aí, João? Tá? Melhorou assim? Viu, gente? Estou contente. Sexta-feira eu liguei. Sexta-feira uma família me procurou aí, né? Que a senhora estava ruim no hospital lá, fez cirurgia. Aí eu fui lá, infelizmente a mulher veio a óbito, né? Aí eu liguei pro Carlos, o Carlos foi lá, atendeu a família, fez o que pôde também, viu, Carlos? Obrigado, obrigado, foi lá, ajudou a gente o que pôde ajudar, mas infelizmente Deus recolheu a senhorinha lá, que Deus põe ela no bom lugar. E hoje eu fui chamado para ir ao posto médico, fiquei meio triste lá, viu? O doutor não veio, lá as mulheres tudo bravas lá. Eu queria que o doutor Marcelo desse um alô lá, viu, doutor? Ver o que está acontecendo lá. Porque com neurologia não foi trabalhar hoje lá o doutor Antônio Carlos Perboni. Eu queria ver se não fazer nada, a gente vai ter que fazer um requerimento, Marcelo, para saber o que está acontecendo. Que as mulheres estavam bravas, hein? Tinha mulher lá desde 5 horas da manhã lá, brava. Umas 5 mulheres lá, quase bateram em mim. Eu falei, eu não tenho culpa, minhas senhoras. Eu sou também dependo do médico também aqui. Mas é isso aí. Obrigado e boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Com a palavra, o senhor vereador Carlos Ivan Sica. Convido o vereador Leandro para que ocupe o lugar da presidência. Senhores vereadores, senhoras vereadores, senhores, senhoras, saúdo a todos e a todas. Vou aproveitar o espaço para falar um pouquinho sobre esse projeto, que é o Centro Educacional, Esportivo, Recreativo e de Lazer do município de Rio das Pedras, localizado lá no Maçu de Coure. Esse é o projeto ao qual o vereador Canela te fez o requerimento e eu fiz a explicação que nós estamos atrás dele desde o requerimento número 1 de 2017. Então está previsto um campo de futebol oficial, 60 por 90. Aqui já tem umas paredes levantadas, que é do vestiário, né? Aqui já tem uma quadra de cimento, e o que precisa é arrumar todo e tem inclusive o escoamento de água. A gente vem insistindo muito, porque esse é um projeto de grande importância para o bairro que não tem nenhum espaço de educação e de lazer. Aí, inclusive, eu tive a oportunidade de, no sábado, cobrar de quem veio aqui, né? Porque em 2013, o então ministro do Esporte, Aldo Rebelo, esteve aqui quando eles vieram para fazer o lançamento, né? E eu tive a oportunidade. Esse projeto é muito importante que foi iniciado lá através de vocês, né? E a gente pretende a continuidade. É um bairro que precisa muito. Eu estarei lá com você, em Rio das Pedras, para inaugurar essa obra tão importante para a comunidade, para a população, para a cidade. Um grande abraço e até breve. Aí eu deixei um espaço apenas da conversa que eu tive com o então ministro do Esporte e fiz a explanação e cobrei, né, o resultado, dizendo de que nós precisamos que todo mundo nos apoie para que a gente consiga fazer esse centro educacional, esportivo, recreativo e de lazer funcionar. Tá já em andamento. Prova está que aí aquela questão da verba que eu estava dizendo, né? Aqui é um ofício de 13 de fevereiro de 2017.
fica numa conta específica que tem por objetivo a construção de um centro esportivo, educacional, recreativo e de lazer. Na época, custava 136 mil. Deixa eu ver onde que está. 136 mil reais nessa conta. Tá? 136 mil reais. E provavelmente ela deva ter um pouco mais por conta do juro. E não pode ser aplicado em outra coisa, é só para o projeto mesmo. E esse projeto voltou, está fazendo quase que desde fevereiro, quer dizer, na verdade, esse projeto eu abracei desde antes da eleição, antes de eu ser candidato, inclusive, né? Porque eu achei maravilhosa a ideia da construção do centro esportivo recreativo naquele espaço. E mesmo no governo anterior eu já tinha ido atrás dessa situação. E a partir de fevereiro nós continuamos com mais afinco. Né? Então, quer dizer, nós estamos aí há 1 ano e meio, pelo menos, correndo atrás. Já está, assim, finalmente, mas não estamos satisfeitos enquanto não for dado o ok e a gente veja a obra iniciada. É uma coisa que eu não me acostumei ainda também na política, né? Que a gente, na vida da gente, a gente não costuma fazer as coisas e não precisa contar, né? Não precisa falar o que está fazendo, né? Mas na política a gente tem que contar, senão a pessoa pensa que a gente não está fazendo nada, né? E, da mesma forma, a gente está indo atrás de verbas, tá? Fora daqui para poder trazer. O deputado Mendes Tami, ele é do Partido Verde, né? Provavelmente é do Partido Verde e nos passou essas 2 emendas, né? Uma delas aí, que é esta aqui, para a estrutura da rede de serviços de atenção básica de saúde, montando, já indicando para a prefeitura o que ela tem que fazer. Porque a verba funciona assim, a gente vai atrás do deputado, corre, pede, aí ele manda o papel e fala, ó, tá lá, agora a prefeitura tem que fazer o seu trabalho, fazer o projeto, apresentar tudo dentro do site para que essa verba saia. Né? Ela não é tão rápida, essa é uma verba de 200 mil reais para aplicação no projeto de estruturação da rede de serviços de atenção de educação básica de saúde. Tem uma outra, que é de 250 mil, tá? Que é para Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, para infraestrutura. Da mesma forma, tentaram os prazos abaixo. Até 18 de março, proponentes deverão cadastrar as propostas e até 5 de abril, envio do plano de trabalho, que a gente espera que seja a parte do executivo, que seja feita e seja resolvida. Tá bem? Agora eu quero aproveitar e falar sobre um projeto. Esse projeto chama Monitorando Meu Tijuco. Esse é um projeto de iniciativa popular. Nós fomos procurados pela sociedade civil, representada pelo engenheiro Humberto Scarassati, e tivemos algumas reuniões, ele buscando a participação da Câmara Municipal. No primeiro momento, estivemos reunidos eu, o vereador Nabuco, o vereador Dr. Fernando, o vereador Leandro. Né? Esse é o primeiro momento que nós estamos, mas é para o envolvimento de todos os vereadores. Né? É que nesse momento foi apenas a apresentação. Ele diz respeito à questão das riquezas naturais, né? Que até pouco tempo atrás a gente tinha a visão de que isso era inesgotável e a gente não tratava muito de acordo, e de agora a gente tem que correr atrás para recuperar. Vou falar um pouco do projeto. Parte-se do princípio que o único método para despoluir rios, córregos, lagoas é não poluir mais. A poluição de rios, córregos, lagoas configura um dos mais graves problemas de saúde do planeta. Além do que está diretamente relacionado com o nível de consciência ambiental dos usuários dos ecossistemas. A poluição do rio Tijuco Preto
incomoda sobremaneira a nossa população riopedrense, por se tratar de um tesouro natural, histórico, vítima de agressões ao meio ambiente, e no estado em que se encontra, não é um risco apenas para a natureza, ela prejudica diretamente a saúde das pessoas. Por que uma riqueza histórica também? Porque a história de Rio das Pedras é contada a partir dele. No século XIX, à beira do riacho Tijuco Preto, os tropeiros que demandavam o interior de São Paulo faziam pousada na casa de uma família de lavradores ali instalada, cujo chefe chamava-se Pedro, passando o local a chamar-se Pouso do Rio das Pedras, em razão das filhas do Pedro. Considerando esta situação, a sociedade civil, representada pelo engenheiro Humberto Scarassati, buscou a Câmara Municipal de Rio das Pedras, o Departamento do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Educação e o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Rio das Pedras, para conjuntamente atuarem com ações que visassem a conscientização pública para a não poluição, especialmente com as crianças e jovens desse município. A preocupação com a poluição do Tijuco está muito clara hoje e se tornou um desafio para toda a população riopedrense, não só dos políticos. Portanto, é necessário que haja compreensão e posicionamento de toda a sociedade e que o interesse coletivo de despoluição prevaleça sobre o individual, para a conscientização pública necessária à não poluição do Rio Tijuco Preto. Aqui em nossa cidade somos privilegiados no que diz respeito a tesouros naturais, mas estamos distantes de reconhecê-los e investir para preservá-los. O Rio Tijuco Preto é um importante tesouro natural que se encontra abandonado, esquecido, sem atenção. Precisamos dirigir nosso olhar para o futuro e garantir essa nossa riqueza natural às próximas gerações, pois não se colhe o que não se planta. A educação é o plantio e a colheita será o mundo que queremos. Um resumo desse projeto. Com o princípio de que a melhor bandeira para começar a despoluir o rio é não poluir mais, o projeto Monitorando o Meu Tijuco pretende evitar a continuidade de sua poluição através da orientação e conscientização, principalmente das crianças e jovens. O custo do investimento para a despoluição é alto, mas ações efetivas de não poluição não vai permitir o aumento progressivo desse custo. O projeto Monitorando o Meu Tijuco é de educação ambiental e envolve importantes segmentos da sociedade com a responsabilidade de desenvolver valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Nesse caso específico, o Rio Tijuco Preto. Tem o propósito de fazer compreender que a conservação do meio ambiente é zelar para um bem comum, essencial à sadia qualidade de vida e de sua sustentabilidade. No primeiro momento, pretende-se que todos passemos por um processo de sensibilização e aprendizagem, para que compreendamos que fazemos parte de um todo sistêmico, onde tudo está interligado, e que nossas ações têm consequências diretas sobre o meio ambiente. Então, o primeiro momento é de conversa, de sensibilização, de comprometimento, buscar o envolvimento, para que a gente possa estar saindo. A estratégia é pôr-se em contato com a atual situação do Rio Tijuco Preto, promover discussões e debates sobre o estado em que se encontra o rio, e despertar a visão de futuro. É preciso entender que, para amenizar uma punição mais severa no futuro próximo, precisamos de urgência em algumas atitudes. A ideia é com os professores, com os alunos, principalmente, que a gente conheça a extensão do Tijuco Preto. É dividi-lo em trechos
né? E cada grupo tem a responsabilidade de analisar, de ir lá, identificar a sua situação e também prospectar o futuro, né? Ninguém pretende que as crianças e os jovens façam a limpeza do estado que se encontra. Não é nada disso. O que precisamos é identificar e fazer um trabalho de consciência ambiental. Verificar se o que está acontecendo ali é decorrente de poluição industrial, é decorrente de poluição urbana, para tomar atitude. Acreditamos que a aprendizagem das crianças em idade escolar produzirá adolescentes não poluidores e adultos conscientes e responsáveis, que certamente cuidarão para que não haja agressões ao meio ambiente. Para a execução do projeto, a extensão do Rio Tijuco Preto deverá ser dividida, e cada parte terá um grupo de alunos que se responsabilizará em identificar a situação. Feito isso, volta, se discute no seu ambiente e tomam-se as medidas necessárias. Pretende-se também elaborar uma cartilha para que seja difundida principalmente nas escolas, né, e utilizar a ideia da população. Porque eu dividindo um trecho, por exemplo, de 500 metros, Tijuco Preto, a extensão dividida aqui dá 3,6 quilômetros, que vai até a saída aqui de Rio das Pedras, perto do Bom Jardim, né? Dá 3,6 quilômetros, aqui, essa primeira parte do Rio Tijuco Preto. Então, dividindo ele em trecho, cada grupo de aluno, cada grupo de professor vai identificar e trabalhar junto com a comunidade, inclusive, as ações. Verificar que o que tem lá é entulho de construção civil. Então, vamos ver que medidas estão sendo tomadas para que isso não ocorra mais. Verificar se é lixo urbano que está sendo jogado, como é que nós podemos fazer para evitar, né? Cobrar dos órgãos competentes e a responsabilidade nossa também, enquanto cidadão. Então, nesse primeiro momento, eu insisto, é uma apresentação do projeto, ele está iniciando, ainda está, né, Nabuco? Ele está, em fase primeira, né, para poder... Levantamentos de informações e ideias. Na fase de levantamento de informações e ideias, para que a gente possa sair com ele para a sociedade. Tá? Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Giandre Deive Roncato. Cumprimentos demais vereadores, em nome do senhor presidente, Carlos Sica, público presente, internautas, funcionários desta casa, boa noite. Minhas indicações dessa semana foi referente à limpeza de um lote, de uma área, ao lado da creche Nelson Rosa Milha, onde populares estão despejando lixos, e o mato alto também. E essa escola, essa creche, ela não tem parede no fundo. E o fundo é esse mato. Então corre o risco de proliferação de animais peçonhentos, cobras, ratos, escorpião, a creche lá no fundo. Então venho solicitar ao órgão público que ele venha resolver esse problema ali no bairro Dona Rosina, divisa com o bairro Jorge Cury. Outra creche também que eu fui visitar e a frente da creche é a creche Ângela. E à frente tem esta área de lazer, não é uma área de lazer, é uma área pública, que os professores utilizam como estacionamento. Mas está nesta situação aí, ó. Populares despejando também entulho na calçada, o mato alto, falta de tela, alambrado. Tem uma casa ali também, não sei se ela ocupou o espaço público, precisa fazer um levantamento pela fiscalização da Secretaria de Obras. E sendo que aí é passagem de populares e de crianças que frequentam essa creche.
Aí é a Rua do Campo do ginásio, Rua Luiz, Rua Massude Cury. E aí é um estacionamento. Quando há jogo de futebol no campo ou é usado o ginásio, muitos carros são colocados nesse estacionamento. E a marcação, que é conhecida mais como espinha de peixe, o formato dela, está apagada. Então venho solicitar ao setor de trânsito que venha fazer a pintura, a marcação nesta área, que seria mais ou menos isso aí. Essas foram algumas indicações minhas e hoje a gente vai um projeto de lei colocar em pauta, em votação aos vereadores, que é referente ao projeto de lei mais conhecido federal como Lei Lucas. Lucas era um garoto de 10 anos que em 27 de setembro de 2017, na cidade de Campinas, em um passeio com a escola. Boa noite. Tudo bem? Andréia, tudo bom? Como está? Tudo bem? Em um passeio com a escola, ele afogou com um pedaço de salsicha. Os professores que estavam junto até tentaram reanimar o garoto, mas de forma irregular. E o garoto veio a óbito. Esse projeto, o que ele fala? Que nas escolas, professores, funcionários devem passar por treinamentos em caso de situação que uma criança ou até um professor possa necessitar de um primeiro socorro antes que chegue um profissional da área de saúde, os amigos possam saber lidar com como agir dessa forma. Tem esse filme que tem 6 minutos. Ele fala com a mãe do garoto e a tia, que são duas pessoas que estão lutando para que nos municípios seja aplicada essa lei. Por favor. Sandra e Andréia. Sandra, muito boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Andréia, tudo bom? Como está? Tudo bem? Olha, elas estão aqui para falar um pouquinho, né, sobre a Lei Lucas. A gente vai entender um pouquinho, você de casa, para compreender melhor. A Alessandra vai explicar para nós, né, como que surgiu essa lei, o porquê dessa lei. Conhecer um pouquinho sobre essa história. Por gentileza, queria que você apresentasse, então, primeiro, claro, o motivo, né, dessa lei. E ela está sendo aprovada em várias cidades. Então, o importante que é. Explica para nós, por gentileza. Só um minutinho para fazer um ajuste na mídia. Surgiu essa lei, o porquê dessa lei. Conhecer um pouquinho sobre essa história. Por gentileza, queria que você apresentasse, então, primeiro, claro, o motivo, né, dessa lei. E ela está sendo aprovada em várias cidades. Então, o importante que é. Explica para nós, por gentileza. Bom, Neto, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, Obrigado. Conversar um pouquinho com os telespectadores. O projeto da Lei Lucas surgiu por conta da tragédia que aconteceu, né, em setembro do ano passado. Uhum. O meu filho estava numa excursão com a escola em que ele estudava, nós somos de Campinas. Certo. E durante o passeio foi servido na hora do lanche cachorro quente e ele engasgou com um pedaço de salsicha. Na hora em que aconteceu, os adultos que o acompanhavam não sabiam prestar os primeiros socorros de forma rápida e adequada. Uhum. Foi chamado o SAMU, a ambulância demorou... Foi chamado bombeiro, na verdade. Uhum. Demorou alguns minutos, cerca de 8 minutos. E quando chegaram, ele já estava com sinais de morte cerebral. Então, ele ainda foi socorrido para o hospital, mas acabou falecendo 2 dias depois, em decorrência da asfixia. Uhum. Então, diante disso, a minha irmã criou uma página no Facebook, a Vai Lucas, explicando, contando a nossa situação, né, e tentando alertar as pessoas de que talvez
as nossas crianças não estejam tão seguras nos locais onde nós as deixamos. É uma situação tranquila, né? Um passeio, enfim, um lanche, que é um lanche comum, que é servido até nas escolas, né? As escolas estaduais também servem esse lanche, municipais, e um acidente como esse acontece, e, infelizmente, o primeiro socorro devia ser imediato, não tinha ninguém habilitado, não sabia fazer esse socorro, né? Exatamente. E diante dessa tragédia, dessa dor, vocês tiveram essa motivação justamente para alertar toda a população nesse problema que pode acontecer em qualquer momento. Exatamente. Com a página, nós vimos o quanto essa situação é mais comum do que se imaginava. Em poucos dias nós tivemos milhares de seguidores e muitos relatos parecidos. Então, a Andrea continuou com a página, você deve imaginar, eu não queria nem olhar para nada, né? Mas depois, quando a gente foi vendo que aquilo estava realmente crescendo e que nós poderíamos nos tornar a voz das pessoas, então eu me juntei a ela e resolvemos seguir. Eu sou advogada e logo já fui procurar legislação a respeito. E encontrei muito pouca coisa aqui no nosso país. Alguma legislação existe, mas esparsa em alguns municípios e sempre não cumpridas. É uma tristeza. Fomos então à Câmara de Campinas, nós duas, contamos a história do Lucas, e a Câmara então criou o primeiro projeto da Lei Lucas, baseado na nossa história, que estipula que as escolas, especialmente as escolas, nós estamos falando aqui, tá? Tem que capacitar e treinar os seus profissionais a fazer o primeiro socorro no caso de um acidente com um aluno. Perfeito. Então, esse é o projeto da Lei Lucas. Isso já foi aprovado em Campinas, correto? Campinas nós teremos agora no dia 21 a primeira votação. Primeira votação. Isso. E no dia 28 a segunda votação. Estamos na expectativa. Né? Ela já foi aprovada em Limeira e em Sumaré. A Americana já aprovou em primeira votação, deve aprovar agora na quinta-feira a segunda votação. E, assim, hoje tem muitas cidades que tinham a votação marcada, inclusive de outros estados. Nós estamos esperando ter alguma resposta. E sempre com a lei, Lucas, sempre levando em consideração... É isso, André? Isso. E o que a gente percebeu, assim, principalmente eu percebi, quando eu criei a página, ela é advogada, eu sou da área da saúde. Certo. E eu não me conformava do meu sobrinho ter falecido de uma maneira tão estúpida, né? Porque se você for ver o engasgo, é muito comum acontecer e é uma manobra simples de você fazer, uma manobra de desengasgo numa criança, num adulto que tenha se engasgado. Sim. E eu pensava, se ele tivesse do meu lado, talvez ele não tivesse morrido, porque eu saberia prestar um primeiro socorro. E aí a gente começou a perceber que as pessoas, inclusive, não sabem o que são os primeiros socorros. As pessoas acham que os primeiros socorros são procedimentos feitos só por médicos, por profissionais da área da saúde, e não, muito pelo contrário, os primeiros socorros geralmente são feitos por leigos treinados. André, tem que ser imediato, né? Tem que ser imediato. Está perto, que vai socorrer. Não dá para esperar, exatamente. Principalmente num caso de engasgo, você precisa agir na hora. Então, você tem que olhar, identificar o engasgo. A gente sabe que quem faz o curso de primeiros socorros entende que existem dois tipos de engasgo. Um que a pessoa vai se desengasgar sozinha, mas ela pode passar do primeiro engasgo para o segundo engasgo. E esse sim e você precisa estar do lado para agir. Por mais que um socorro médico chegue, que demore 8 minutos, como foi no caso do Lucas, mais ou menos chegou em 8 minutos, não tem o que fazer mais, você precisa fazer na hora. E aí a luta da página também é essa, de conscientizar a importância das pessoas saberem o que é um primeiro socorro e procurar se informar para André, nós tivemos aqui o mês janeiro, foi janeiro, nós tivemos 2 matérias que nós fizemos com uma equipe do Cupom. A primeira foi um sargento do Cupom, da Polícia Militar, e a segunda matéria foi com um cabo que chegou até o local. Então está bem esclarecido referente que essa lei. Hoje nós vamos já para a segunda votação. Eu agradeço aos vereadores pela primeira terem votado no projeto. Lembrando que é desde no maternal da creche até o ensino fundamental que deverá ser colocado nas escolas essa lei. Muito obrigado, boa noite.
senhor presidente. Solicito que consulte os vereadores a suspensão dos 15 minutos. Considerando a palavra do vereador Canela, solicito a verificação, através da vereadora primeira secretária Neiva Raquel Rubi, que faça a chamada nominal, atendendo a sua solicitação para a suspensão dos 15 minutos regimentais. Chamada nominal, Carlos Ivassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Neiva Raquel Rubecim, Trude Pert, Alan Leite Riester. Tendo a concordância do plenário, daremos então continuidade nos trabalhos desta sessão, passando a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia de hoje. Projeto de lei do Legislativo número 8 de 2018, de autoria do vereador Trude Pert, Alan Leite Riester. Institui no calendário oficial de eventos do município de Rio das Pedras a Semana da Cultura Nordestina, José Alberto Alves de Lima, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento Legal. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 8 de 2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trude Pert, Alan Leite Riester. Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei do Legislativo número 9 de 2018. Substitui a redação da ementa do artigo 1º, caput, e parágrafo único e do artigo 4º do projeto de lei do Legislativo número 9 de 2018. Artigo 1º. A ementa, o caput do artigo 1º e seu parágrafo único e o artigo 4º do projeto de lei número 9 de 2018 passam a viger da seguinte forma. Estabelece a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar municipal e privada em todo o município de Rio das Pedras e da outras providências. Artigo 1º. Pela presente lei, fica instituída a obrigação nas escolas municipais e particulares da educação infantil e de ensino fundamental em todo o município de Rio das Pedras, da adoção de treinamento de profissionais para a prevenção de acidentes e atendimento de primeiros socorros em consonância com a Lei Estadual número 15.661, de 9 de janeiro de 2015. Parágrafo único. A obrigação estabelecida no caput deste artigo tem o objetivo de fazer com que as escolas nele descritas, sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias, ensine os alunos a maneira mais correta e segura para lidar com situações de emergências que exijam intervenções rápidas, bem como a capacitação de professores e os funcionários de toda a rede municipal de educação para exercer os primeiros socorros, sempre que houver qualquer acidente nas escolas e que exija um atendimento prévio imediato. Artigo 4º. As escolas mencionadas no caput do artigo 1º terão um prazo de 30 dias a contar da expedição do decreto regulamentador para adequação à presente lei, inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento Legal. Está em discussão a emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei do Legislativo número 9/2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim.
Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trudpert Alan Leite Riestra. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada. Projeto de lei do Legislativo número 9 de 2018, de autoria do vereador Giandre Deive Roncato, estabelece a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Rio das Pedras e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, legal. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 9 de 2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. E o Zanete Alencar de Souza. Sim. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trudpert Alan Leite Riestra. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Projeto de lei do Legislativo número 11 de 2018, de autoria do vereador Fernando de Oliveira Antônio. Dispõe sobre o envio de informações à Câmara Municipal de Rio das Pedras, inerente às providências tomadas em relação às indicações remetidas ao Poder Executivo Municipal e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, legal. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 11 de 2018. Senhor presidente, Queria só gostaria que o doutor Fernando, autor da lei, pudesse dar um esclarecimento sobre ela. Como todos sabem, né, uma das ferramentas mais usadas pelos vereadores aqui se mostra através das indicações. E as indicações, em sua maioria, elas refletem não só aquilo que o vereador verifica no dia a dia, no próprio local, indo até lá, mas, na maioria dos casos, ela nada mais é do que algum munícipe, algum cidadão que vem até nós solicitando alguma providência, alguma coisa aqui para a Câmara, e a gente torna isso público através de uma indicação. Então, só no ano passado a gente bateu o recorde, foram quase 1.000 indicações. Esse ano foram 1.067 indicações ano passado, e esse ano a gente também encaminha passos largos para bater esse recorde. E o problema não é fazer a indicação, o problema é a resposta que a gente tem sobre essa indicação. E a resposta geralmente é uma folha dizendo que a indicação foi encaminhada para o departamento X ou Y, nada mais. Então, com esse projeto de lei, a gente visa não só melhorar a resposta que chega até nós, como também dar uma maior credibilidade à indicação, que nada mais é do que um instrumento de trabalho do vereador. E quando a gente vê uma resposta tão ínfima, ou a falta da resposta, isso caracteriza para mim até um descaso com os anseios da população. Porque não necessariamente são as nossas vontades, a gente está aqui para representar o povo. Então, esse projeto de lei, eu não sei se ele consegue ser projetado aí para que as pessoas possam acompanhar, mas a gente pede informações mínimas. Tá? A gente pede, além da data em que essa indicação vai ser encaminhada para o departamento responsável, a gente pede de forma concreta quais as medidas vão ser adotadas, qual solução a prefeitura busca, né, para esse problema, e a data provável de finalização. Então, às vezes a gente vê aqui, por exemplo, todo mundo ir fazer indicação, muitas vezes elas se repetem. Às vezes a gente vê um vereador usando a palavra e o outro intervém e fala assim, olha, eu já pedi isso. Ou você vê o vereador usar a palavra e fala assim, olha, eu estou pedindo uma coisa, mas o vereador A e B também já pediu. Isso mostra que ela não foi atendida. E pior, às vezes ela é atendida e a gente nem fica sabendo. A gente só vai ficar sabendo se alguém vier agradecer, o que é muito raro, ou se a gente se deparar com o problema, se a gente passar naquele local e ver que a medida foi adotada. Então, eu acho que até para a gente ter um planejamento, para que a gente tenha uma resposta, vamos imaginar que a gente peça uma operação tapa-buraco na rua A ou B. E aí, a prefeitura informa que está no cronograma de trabalho dela, que em abril ela vai realizar uma operação tapa-buracos, por exemplo, no bairro Bom Jardim inteiro.
Eu não tenho dúvida nenhuma que ninguém mais vai ficar fazendo indicação para lá, porque sabe que quando alguém vier perguntar, fala, olha, a prefeitura prometeu que em abril ela vai realizar a operação tapa-buraco no seu bairro. A gente vai economizar um monte de indicações e a gente vai dar credibilidade ao nosso trabalho. Porque é muito triste quando você é cobrado na rua por alguma coisa que você indicou. A gente pode citar aqui inúmeros exemplos, não só desse requerimento que o presidente Carlos Sica colocou a respeito daquela área esportiva, mas a gente pode falar, por exemplo, de inúmeras escolas. Quantos requerimentos, quantas fotos, quantas indicações foram feitas constatando problemas de escolas. Aí a gente, às vezes, é pego de surpresa porque vem a pessoa, ou às vezes o diretor, ou vem o pai de um aluno, ou algum conhecido nosso fala, viu, você fez a indicação lá, vai fazer 6 meses, ninguém foi lá. Porque, infelizmente, o vereador não tem autonomia e autoridade para mandar em nada. Então a gente fica indicando, pedindo. E aí a gente busca que um dos nossos pedidos, ao menos, seja atendido. Então, esse projeto de lei visa, de uma forma ampla, atender todos os vereadores, não só dessa legislatura, como os que vierem a nos sucederem em determinados momentos. E, com isso, a gente tenha como cobrar efetivamente. Porque se a gente tiver uma resposta ou negativa do que não vai ser feito, a gente consegue cobrar e tomar outras atitudes. Porque se a gente pede alguma coisa e a prefeitura fala, não vou fazer, explica os motivos, né? Em que pese a maioria dos motivos, acredito que vai ser por questões financeiras, mas a gente precisa trabalhar com outras medidas e com soluções viáveis. Então, esse projeto de lei que a gente vai votar agora, ele visa atender melhor a todos que estão aqui nessa Casa de Leis. Obrigado, doutor. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncar. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trude Pert, Alan Leite Rester. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Concluída a votação do projeto e de sua respectiva emenda, solicito à vereadora primeira secretária que consulte o plenário sobre a possibilidade de realizar a votação da redação final do projeto de lei do Legislativo número 9 de 2018, nessa mesma data. Consulta o plenário, chamada nominal, Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trude Pert, Alan Leite Rester. Sim. Tendo a concordância do plenário, passamos então à leitura, discussão e votação da redação final ao projeto de lei do Legislativo número 9 de 2018. Redação final ao projeto de lei do Legislativo número 9 de 2018, de autoria do vereador Geandre Deive Roncato. Estabelece a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Rio das Pedras e dá outras providências. Está em discussão a redação final ao projeto de lei do Legislativo número 9 de 2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Consulta o plenário, chamada nominal. Edson Donizete Marconato. Já é a votação ou é a consulta? Votação. A votação. Votação, retificando. Votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trude Pert, Alan Leite Rester. Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida redação final está
Aprovada. Antes de encerrar esta sessão, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para as sessões extraordinárias a serem realizadas dia 15 de março de 2018, próxima quinta-feira, às 9 horas, tendo em vista a solicitação do Poder Executivo, através do ofício GP número 93/2018, cuja votação será do projeto de lei do Executivo número 3/2018, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2192/2002, alterando a carga horária dos cargos de médicos, extinguindo os cargos de médicos plantonistas, criando um novo padrão de vencimento e da outras providências. Em primeira votação, e dia 19 de março de 2018, próxima segunda-feira, às 20 horas, a mesma matéria para realizar a segunda votação após a nossa sessão ordinária. Concluída a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.